nome é Elianai, vou fazer, né, 55 anos, sou filha de imigrantes nordestinos, nasci em São Miguel Paulista, de pais evangélicos, né, fui criada na igreja, mas eu sempre fui uma criança um pouquinho diferente, né, porque eu era uma curiosa, conversadeira, uma pessoa que sempre, ei, vem aqui, me conta aí, para onde você vai, quem você é, de onde você veio. Então eu sempre tive esse gosto por conhecer pessoas, sempre gostei muito de ler, né? Então eu entrei na escola aos 7 anos, saí já do primeiro ano da primeira série, naquela época não tinha pré, alfabetizada e lendo, e aos 7 anos eu já via, no segundo ano, né, aos 8, eu já havia lido todos os clássicos da literatura brasileira, para saber o final da novela, porque nós somos desse tipo, né? Então, sempre muito curiosa, sempre muito, assim, apaixonada por escrever, apaixonada por conversar, apaixonada por teatro, apaixonada por artes, né? Então, eu venho, assim, sei lá, surgir aqui na Terra, eu acho que para isso. Como começou sua vida acadêmica superior? Tá. Na verdade, né, minha vida acadêmica, eu queria fazer artes cênicas, né? Eu queria fazer escola de comunicação e artes, ou fazer sociologia, ou ser missionária. Então eu tinha assim gostos meio, né? Porque na verdade eu sempre acreditei no poder da transformação, né? Seja pela arte, seja pelo conhecimento das estruturas onde as pessoas vivem. Então a sociologia para mim na época talvez fosse uma forma de eu conhecer as comunidades, as suas dinâmicas, né? Aquele lado típico da fofoqueira, né? Então eu tinha assim essa vontade de fazer isso, e arte, né? Porque na arte você pode expressar coisas que você no seu dia a dia não pode, ou ser missionária, porque eu acredito no poder da palavra, né? Eu acredito no poder transformador do evangelho, não isso que a gente vê hoje, mas na questão de que você pode se educar, você pode sonhar, você pode realizar. Então, como eu vim de um ambiente onde a gente era obrigado, né, a estudar, a saber a Bíblia, a estudar sobre isso, eu acreditava nesse poder transformador, continuo acreditando, né? Então, só que, né, Bob pai não queria que Bob filha fosse por esses caminhos, porque eram caminhos tortuosos mesmo, né? Então, eu fui fazer magistério, porque eu queria ser professora também, né? Então, meu pai, no terceiro ano do magistério, falou para mim, você vai fazer cursinho. E eu não queria fazer o cursinho, eu queria realmente terminar o magistério e, sei lá, já fazia teatro amador, vamos viajar aí com esse grupo. Mas, né, quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo. Eu fiz o cursinho, prestei vestibular para algumas faculdades, sem muita vontade de passar, mas consegui entrar no curso de administração, que foi o curso que meu pai escolheu, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu entrei em administração nas faculdades associadas de São Paulo, que hoje não existe mais, infelizmente, uma faculdade assim de classe A, com professores de alto nível. Então assim foram 4 anos de suor e lágrima, onde no meio deles meus pais se separaram, eu tive que começar a pagar eu mesma a minha faculdade. Então eu paguei 2 anos chorando, porque eu não queria aquilo, mas terminei, né? Então minha filosofia é termine o que você começa. Então, eu sempre gostei do Viu Metal, né? Triste. Eu já tinha esse mindset que hoje o pessoal fica falando, né? De ter vergonha do dinheiro, de ter que aprender a lidar com o dinheiro. E eu fui uma menina empreendedora, né? Eu vendia cola na escola, gente. A minha letra é redondinha, vocês não têm noção como eu escrevo bonitinho. Então, eu fazia as colas e vendia isso na escola, né? Ganhava lá um dinheiro. Eu alugava o corrimão da escola, afinal de contas, né? Você quer escorregar no corrimão, tem que pagar uma taxa aí, né? Eu trabalhava, meu pai era contador, então ele trazia notas fiscais lá da empresa, precisava pôr em ordem de número, imagina, na época do papel, né? E ele me pagava um dinheirinho. Então, eu sempre gostei de ter dinheiro para poder ter as coisas que eu queria, ou para poder ajudar alguém, ou sei lá, enfim.
E aí, aos 13 anos, esse escritório era do meu pai e da minha mãe, e meu pai me convocou, porque eu já era, né? Então, tipo, vamos pôr a Elianai para fazer alguma coisa no período entre aula, porque senão, né? Então, eu fui trabalhar nesse escritório e comecei como office boy, igual acho que todo mundo aí começa, né? Então, eu fui uma office girl, né? E aí eu aprendi a trabalhar e ganhava o meu dinheiro, tinha conta em banco. Naquela época, o Bamerindos abria conta para todo mundo, né? E abriram uma conta para mim aos 14 anos. Então eu já tinha conta corrente, já tinha talão de cheque, já sabia, né, o que eu queria comprar. Então, assim, o empreendedorismo para mim era uma via de eu ter uma liberdade financeira, né? E quando você tem certas ideias, certos valores e certos sonhos, nem sempre o seu pai e a sua mãe vão apoiar. E a gente só consegue ser a gente verdadeiramente quando a gente consegue se manter, né? Então, enquanto a gente está morando com pai e mãe, a gente obedece aquelas regras. Quando a gente tem uma independência financeira, as regras começam a se tornar um pouquinho mais flexíveis, né? E foi o que aconteceu comigo. Tá, então vamos lá. A Reviconte existia, era do meu pai e da minha mãe, né? Zero caminho de serem empresários e empreendedores por um acaso, né? Eles levaram esse escritório para casa. Então você imagina que a escrituração dos livros dos clientes eram feitos ao som da cebola fritando na panela. Achava aquilo um horror. E na época que eu entrei na faculdade, eu não queria saber de contabilidade, né? Eu me revoltei com aquilo. Eu acho que trabalhar o home office, minha mãe já fazia home office, meu pai já fazia home office, na época não tinha home office. Então não era profissional, né? Não era uma coisa assim, pô, isso aqui não pode ser um mundo. Já que eu fui obrigada a entrar nesse mundo da administração, do corporativo, porque o sonho do meu pai é que eu tivesse um emprego CLT, eu fui trabalhar fora. Então, durante 4 anos, eu flanei por grandes empresas, tive muita sorte, né? Então, eu trabalhei na Santista, eu trabalhei na Lubeca, eu trabalhei na Unisys, eu trabalhei na EG Telefunken e eu fui estagiária nesses lugares. Então, eu estagiei na área de propaganda e marketing na Santista, na área de fibras longas, eu estagiei na área de treinamento na Lubeca, eu estagiei na área de compras internacionais na Unisys, eu estagiei na área de planejamento e controle de produção na EG Telefunken e em cada lugar desse que eu estagiei, eu fui convidada a ser efetivada e eu não quis. Por quê? Porque eu queria conhecer realmente aquilo que me agradava. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu, assim, no último ano, falei, eu não quero ser empregada. Eu quero trazer tudo isso que eu aprendi para ajudar pequenos negócios a se desenvolverem, né? Porque, como eu falei, cara, você não tem ideia, eu não trabalhava com estagiário no nível operacional, eu trabalhei com grandes gerentes, né? Naquela época a gente nem falava, hoje tem um termo aí, que não é estagiário, é um pouquinho acima, não lembro o nome. Então eu trabalhei com pessoas assim de um alto gabarito, né? E aí eu queria trazer aquilo, né, aquela coisa que eles tinham para dentro, para as pequenas empresas. E aí eu chamei minha mãe, né, e falei, ó, a senhora quer uma sócia? Porque ela já estava falida, o escritório já estava quebrado, quebrou, né? Eu falei assim, a senhora quer vir comigo? A gente tem que alugar uma sala. E aí começa a minha jornada. Não sei se é de heroína, não sei se é de herói, né, porque eu nem gosto muito disso, eu não gosto de ficar chorando pitanga. Mas pensa numa pessoa que lutou. Então a gente foi para uma salinha de 2x2, num bairro horroroso, mas era perto dos clientes que a gente ainda tinha. Eu pesquisei, fiz pesquisa de mercado, eu andei mais ou menos uns 10 quilômetros a pé, né, por falta de grana, e para poder ir parando em escritório, para fazer cotação de valor de honorário, cotação de valor de... para poder criar o meu preço, minha tabela, porque nem imaginava como ia fazer. Renegociei com os meus clientes, né? Então, contratos que hoje, em dinheiro de hoje, o cliente pagava R$50, você passar para 400, né? Foi um trabalho e um mês depois o Collor assumiu.
E o que aconteceu quando o Collor assumiu? Para quem não viu a história, eu sou um reflexo da história, deixou todo mundo nivelado em 50, né? No dinheiro de hoje, talvez R$500. Eu não tinha nem os R$500 na conta corrente, gente. Vocês estão entendendo que eu não tinha nem os 500? Então, para mim, não influenciou nem nada, mas, enfim, deu aquela preocupação, vou pagar o aluguel como, vou fazer como, enfim, eu fui trabalhar no porão de um cliente, de uma loja. Fiquei 3 anos nesse porão, alugando um telefone de um agiota. Às vezes, a gente não acredita que Deus manda as pessoas mais estranhas para a vida da gente para ajudar. E eu, assim, eu falo, Deus, acho que o Senhor, eu sou mais querida que todo mundo, né? Dentro da minha filosofia, né? Enfim. Esse agiota, que era assim, todo mundo odiava o cara, né? Chegou para mim e falou assim, menina, você é muito trabalhadeira. Parecia uma louca, né? Trabalhando, correndo, office boy, carregando caixa de formulário na cabeça, andando de busão, enfim. Eu tenho 2 salas na Avenida Nossa Senhora de Sabará. Você quer as salas? Eu olhei para ele e falei assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar, né? Quanto que é o aluguel? Aí ele virou para mim e falou assim, quanto você paga no porão? E ele me alugou, pelo mesmo preço do porão, 2 salas na avenida. E ainda falou assim para mim, vou te dar 3 meses sem você pagar aluguel, para você arrumar a sala, tá? Passar uma tinta na parede. E era na avenida. E a partir daí, né, a gente põe uma plaquinha, a partir daí começa a aparecer o fruto daquela persistência que eu tive no porão, de conhecer pessoas, de ajudar pessoas. Às vezes a pessoa nem era meu cliente, mas ia lá e pedia uma dica. Aí eu trazia, né, aquele conhecimento, eu entrava no táxi, eu dava o cartãozinho, eu entrava no ônibus, eu dava o cartãozinho pro cobrador, eu conversava com a mulher do lado e dava o cartãozinho. E isso começa a fluir, né? Começa a aparecer as pessoas. E aí o escritório começou a crescer. A minha mãe saiu, meu esposo estava desempregado há 2 anos, né? Então, o escritório já estava dando alguma grana, mas não dava o suficiente. Eu fui dar aula de contabilidade no colégio técnico. Aí eu já tinha terminado o meu curso, eu fiz o técnico, né, em contabilidade, e eu fui dar aula nessa escola. E alguns alunos, eu virei contadora das empresas onde os meus alunos trabalhavam. Gente, eu ganhava uma merreca como professora. Na época eu dizia que eu dava aula para ir no cabeleireiro. Mentira, era para pagar o aluguel da minha casa, né? Então a realidade a gente tem que dizer. Só que nas aulas, né, eu assim, sempre gostei muito de ensinar. Eu comecei a passar, né, a contabilidade, a contar, e ajudar, e ensinar e tal. E os alunos se encantavam e, poxa, você podia ser contadora da minha empresa. Da empresa que eu trabalho. Olha, a minha empresa está vindo para São Paulo. Eu peguei numa empresa muito grande, né, que estava se instalando aqui, era uma empresa carioca que estava se instalando aqui. Eu fiz umas 10 entrevistas e aí eu consegui esse cliente. Na época, uma pessoa estava abrindo uma franquia, que foi quando a Auto Latina fechou no Brasil. Essa pessoa precisava abrir uma franquia. Gente, eu nem sabia o que era franquia, tá? Foi lá no escritório, a gente abriu por conta desse cliente, a gente pegou, assim, questão de 3 meses, umas 15 franquias. Por quê? Aí vem o porquê, né? Por que eu consegui esse cliente? Por que eu consegui o cliente da minha... Porque eu acho que essa é a minha essência, né? Eu acho que é isso que vai dizer quem eu sou e por que eu sou o que eu sou. Essa empresa da minha aluna, eu fiz umas entrevistas e não rolou nada. Passou-se 12 meses, 11 meses. A empresa estava trabalhando, os funcionários já alocados e registrados no Rio de Janeiro, pela empresa do Rio. Um fiscal do trabalho foi lá e pediu uma série de documentos, e a empresa não poderia estar com os funcionários em São Paulo sem ter uma filial em São Paulo. E ficaram desesperados, gente. Me convidaram para ir conversar, atender essa fiscalização. Eu fui sem cobrar nada. Não teve multa, teve um tempo para a gente resolver o problema. Né? O dono da empresa do Rio, o sócio acionista maior lá, se encantou com o meu trabalho, com a forma como eu conduzia aquele trabalho, né? E fechou o contrato comigo. As franquias precisavam prestar conta para os sócios, porque pegavam 10 pessoas que não se conheciam, precisavam fazer uma prestação de contas para os outros sócios. Imagina, você está trabalhando com 10 pessoas que você nunca viu
e a pessoa está administrando o dinheiro, ela não tem que prestar contas. A gente criou um relatório na época, contábil, mas hoje é o que você chama de financeiro aí, que tá bem, contagem faz, essas coisas, a gente fazia no Excel, de graça, para ajudar uma empresa. E essa empresa tinha, né, esse sócio tinha mais 9 sócios. Só que um desses sócios era sócio de mais 9. E por conta dessa pessoa, ela me abriu portas que vocês não têm noção, né? Muitos ainda estão abertos, outros fecharam e continuam sendo meus clientes, tá? Eu tô falando nos idos de 94 a 95, né? E aí eu continuei estudando, fiz uma pós-graduação, fiz um MBA e tô sempre, né, nessa luta. Agora eu tô no terceiro setor, né, que é a menina dos meus olhos, né? E aí tá aí, o resto é história. Então, assim, eu sou a chata da persistente, né? Que não perde uma boa conversa, que adora tomar um chá e fazer uma fofoca, né? Que gosta de saber da vida dos outros. Então, eu acho que é isso. A Reviconte, eu digo que ela é meu filho, né? Eu tenho 2 filhos e ela é o terceiro, ela é a minha primogênita, o meu primogênito, né? Hoje a gente ajuda muitos empresários, assim, nas suas, lógico, naquilo que a contabilidade exige, né? Então a gente evita que o cliente tenha multa, faz a contabilidade, explica para o cliente, mas a gente se considera mais um parceiro mesmo, né? Porque o papel do contador, do empresário de contabilidade, o nosso papel, né, era um pouquinho diferente da contabilidade que você vê lá fora. Nós somos, às vezes, o psicólogo do cliente, né? Às vezes a gente acompanha casamento, noivado, namoro, noivado, casamento, divórcio. Nós estamos sempre juntos com o nosso cliente, né? E isso tudo influencia na forma como ele conduz o negócio dele. Então, eu me considero mais uma parceira do meu cliente, né? O que ele precisa, eu estou ali para ajudar. Eu não tenho problema de horário para ajudar o meu cliente. Me chama para ir, eu vou lá. Então, a gente está sempre junto com o cliente de parceria. Hoje nós estamos nos tornando uma empresa especialista em terceiro setor por uma questão de paixão, né? Vocês viram que eu juntei sociologia, administração, ser missionária, né? A parte do teatro, gravando os vídeos. Então, quer dizer, eu estou conseguindo aos 55 anos realizar os meus sonhos e os sonhos da minha empresa. Então, nós temos uma empresa apaixonada realmente pelo empreendedorismo, apaixonada pelo terceiro setor. Meus colaboradores são engajados na causa comigo, aprenderam a se engajar. Onde que eu quero chegar? Eu quero, deixar um legado para o mundo de que a gente pode realizar o que a gente quiser. A contabilidade vai ser, para mim, uma ferramenta, né? Sei lá, por onde eu estou conseguindo realizar isso, mas não se resume a contabilidade, se resume a estilo de vida. Então eu quero, através do meu conhecimento, ensinar as relações ganha-ganha, capitalismo consciente, pensar em deixar um mundo melhor do que eu encontrei, pensar em deixar um legado para o mundo, no sentido de que você não precisa de certas coisas para você ser feliz. Você entende? Né? Talvez, sei lá, mais para frente eu vá atuar muito nessa área de aconselhamento, de coach, né? O que eu gosto na contabilidade é isso que as pessoas às vezes não entendem, porque ninguém acredita que eu sou contadora, tá? É que a contabilidade, ela é uma ciência que prega um pouco não, ela é, primeiro, a linguagem dos negócios, mas ela fala muito de transparência. Então, pegar essa ferramenta, né, contábil, essa ciência, e usar ela como uma ferramenta de transformação no mundo. A gente tem um poder muito grande através da contabilidade, de fazer uma transparência nos negócios, uma transparência no mundo corporativo, uma transparência, né? Ensinar a governança, ensinar direitos, deveres e obrigações, mostrar para a sociedade aquilo que nós somos. Então, isso é uma coisa que me apaixona na contabilidade, é essa possibilidade. Então, eu quero que a minha empresa seja uma porta-voz disso aí, sabe? De ser agente de transformação no mundo.
Consigo muito disso através do terceiro setor, né? E espero atingir, 1 zilhão de pessoas, um mundo, assim, quero ajudar mais pessoas a serem, né, a sua melhor versão. Eu acho que é isso que a gente, inclusive eu acho que é para isso que a gente está aqui na Terra. Uma dica para os empreendedores, né? É uma pergunta difícil. Então, eu vou começar assim. Primeiro, né? Seja verdadeiro, acredite nos seus sonhos. Por mais maluco que o seu sonho seja, né? Muitas vezes a gente não consegue realizar naquele momento esse sonho, mas a gente deixa ele guardadinho no lugar onde a gente esteja sempre vendo, né? Acredite na sua ideia, acredite no seu potencial, acredite na sua força. Por mais que o mundo diga que você não vai conseguir, né? Então, você tem que acreditar no seu sonho. Pensa no seu sonho assim, como que eu posso ajudar alguém, né? O que eu posso fazer pela sociedade, pelo mundo e ganhar dinheiro com isso, né? Coloque na sua mente que ganhar dinheiro não é errado e não é pecado, tá? Quem tá falando isso para vocês precisam, né, mudar esse mindset. Mas assim, o que eu posso fazer e ser remunerado por isso? Se você for empregado no momento da sua vida, né? Cara, eu vou ser o melhor empregado. Não porque eu estou ganhando para isso, mas porque eu quero ser a minha melhor versão. E esse aprendizado você vai trazer para dentro do seu negócio. Não desistir? Nossa, se eu fosse uma pessoa que não fosse resiliente e resistente, vocês nem estariam ouvindo esse vídeo ou assistindo esse vídeo. Por quê? Porque eu acreditei na minha ideia, eu acreditei naquilo que eu queria fazer. Mesmo que eu não tivesse grana para nada. Eu vejo muita gente reclamando que está começando. Ai, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Gente, eu também não tive. Eu passei pelas mesmas águas. Eu fui estagiária dura. Eu falo isso para meus colaboradores. Filha, eu dividia lanche de provolone quente com amiga, né? Porque não tinha dinheiro para comprar um para cada um, tinha que dividir. Então, é acreditar no seu sonho, acreditar no seu potencial, acreditar naquilo que você vai fazer, né? Se especializar e estudar. O mundo hoje, gente, está muito diferente. Você googa, você acha um monte de coisa. Gente, você tem um mundo na palma das suas mãos, né? Então, acreditar na educação, estudar, se dedicar, né? Não ter vergonha de ser quem você é. Não existe vergonha de ser quem você é, porque você é único nesse mundo. Então, esse fato de você ser único, que é um produto high ticket, já faz você ser diferente. E o mundo precisa de você. Em qualquer atividade que você for fazer. Talvez se você for responder essa pergunta para uma outra pessoa for responder isso, ela vai responder de uma outra forma. É isso que faz o mundo ser encantador e ser essa grande viagem, né? O empreendedorismo é isso, é acreditar na minha ideia e falar assim, cara, o mundo vai dizer não. Lógico, né? A gente tem que chamar a atenção, porque eu sou a tiazinha da contabilidade, né? Olhando seus números, analisando o que você está fazendo, vendo se é viável, né? Vamos também ser louco, né, gente? Enxugar gelo não dá, né? Mas vamos usando as ferramentas, o mundo está muito fácil de você conseguir informação. Se cercar de pessoas boas, né, que querem te ajudar, que vão te encher a bola ou que vão te chamar a atenção, né? O bacana do meu negócio é que eu tenho clientes que eu estou atendendo a segunda geração. E eu não sou boazinha, né? Eu sou uma simpatia, mas eu não sou boazinha, porque quando eu tenho que chamar a atenção, eu chamo, ó, porra, meu, você vai quebrar. Eu acho que é isso, gente. Ouvir, né? Acreditar no seu potencial e o mundo tá aí para provar que o mundo, gente, é o quintal da nossa casa hoje. Vocês entendem? Acho que é isso. Um beijo. Ai, gente, bom, o que eu vou deixar de mensagem para vocês, né? Acreditem que a vida é bela, as oportunidades vão aparecer, né? Plante, semeie, né? Cuide da sua terra, cuide de você, vá se conhecer, né? Acho que a mensagem aqui é o autoconhecimento, né? Conhece a ti mesmo. Nossa, Sócrates já falava isso. Então, eu acho que você se conhecer, né? Saber suas limitações, saber dos seus desejos, seus sonhos. E tudo isso, gente, sonha grande, tá? Né? Acho que a mensagem é essa, sonha grande, sonha pequeno não. Porque você vai gastar o mesmo neurônio. Eu sonhava no porão que eu ia ter gente para fazer certos trabalhos que eu tenho hoje. Então, eu acredito mesmo nessa coisa da gente pensar positivo, pensar para frente. Então, sonhe grande,
trabalhe para realizar, entendeu? Para você chegar lá na frente, nos seus 55 anos e falar assim, meu, combati o bom combate, mas estou aqui ainda querendo ajudar as novas gerações aí, né? Então, um grande beijo para todo mundo, é um prazer conversar com vocês.